Você já ouviu falar do 3I Atlas? Pouca gente conhece esse nome, mas ele está sendo sussurrado em observatórios astronômicos e em círculos restritos da ciência. Trata-se do terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade. Um visitante vindo de fora do nosso sistema solar. Um intruso cósmico que não nasceu sob a luz do nosso Sol, mas em algum ponto desconhecido do universo. O que ele realmente é? Um cometa perdido no espaço? Um fragmento de algo muito maior? Ou talvez uma sonda enviada por inteligências que nos observam? E se eu lhe dissesse que esse corpo celeste possui uma química jamais vista antes, que pode ter bilhões de anos de idade e que sua trajetória misteriosa já levantou teorias de conspiração, comparando-a até mesmo à profecia da estrela Absinto, citada no livro do Apocalipse? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora mistura ciência confirmada, segredos escondidos e antigas profecias. Um quebra-cabeça que pode mudar a forma como olhamos para os céus. Seja bem-vindo ao Fatos Misteriosos. Se você gosta de explorar os enigmas que a maioria prefere ignorar, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Aqui vamos mais fundo e nada é exatamente o que parece. Para entender o 3I Atlas, precisamos lembrar dos outros que vieram antes. Em 2017, o mundo conheceu o enigmático Oumuamua, o primeiro objeto interestelar detectado. Um corpo alongado, semelhante a um charuto, que passou em alta velocidade pelo sistema solar e deixou astrônomos perplexos com sua aceleração inexplicável. 2 anos depois, em 2019, surgiu o Borisov, um cometa interestelar mais parecido com os cometas que já conhecemos. E agora, em 2024, foi anunciado o terceiro, 3I Atlas. Mas diferente dos anteriores, esse visitante parece carregar consigo segredos ainda mais profundos. Estima-se que ele tenha entre 3,5 e 20 quilômetros de diâmetro, uma velocidade impressionante de 60 quilômetros por segundo, e que seu periélio, ou seja, a maior aproximação com o Sol, ocorrerá em outubro de 2025, quando chegará dentro da órbita de Marte, felizmente sem risco direto de colisão com a Terra. Pelo menos é isso que dizem. Mas o que mais intriga os cientistas é a química estranha desse objeto. O telescópio espacial James Webb e o Hubble observaram o 3I Atlas e descobriram algo inusitado. Sua atmosfera, ou coma, é dominada por dióxido de carbono, CO2, em proporções nunca vistas em outros cometas. A relação de CO2 para a água chega a 8:1, um valor extremamente alto e anormal. Isso sugere que o 3I Águas pode ter se formado em uma região muito distante de sua estrela de origem, próxima da chamada linha de gelo do CO2, ou que tenha passado por intensa radiação ao longo de bilhões de anos. Sim, bilhões! Estimativas apontam que esse objeto pode ter entre 3 e 11 bilhões de anos de idade, o que o tornaria o cometa mais antigo já observado pela humanidade. Um viajante ancestral, vindo de um passado que antecede a própria formação da Terra. E como se não bastasse, o objeto mostra atividade estranha. Sua produção de poeira é baixa. Sua rotação é de aproximadamente 16 horas. E ele não apresenta cauda bem definida, como os cometas normais. Em vez disso, sua aparência é envolta por um coma difuso e avermelhado, quase fantasmagórico. Um visitante antigo, enigmático e silencioso. Mas aqui surge a primeira conspiração. Por que tão pouco se fala sobre o 3I Atlas? Enquanto Oumuamua ganhou manchetes no mundo inteiro, esse novo visitante foi praticamente ignorado pela grande mídia. Será coincidência? Ou estariam ocultando informações sobre sua real natureza? Alguns acreditam que sim.
que agências espaciais, como a NASA, sabem muito mais do que revelam. Afinal, se houvesse qualquer chance de colisão futura, você acha que eles anunciariam ou manteriam segredo para evitar pânico global? O histórico não ajuda. Durante décadas, o governo norte-americano negou a existência de OVNIs. Hoje, até o Pentágono admite fenômenos aéreos inexplicáveis. Se ocultaram isso por tanto tempo, por que não fariam o mesmo em relação a um visitante interestelar? E se o 3I Atlas não for apenas um cometa? E se for uma sonda artificial, como sugeriu o respeitado astrônomo Avi Loeb sobre o Oumuamua? É aqui que a ciência se encontra com a profecia. No livro do Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 e 11, está escrito: E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Por séculos, estudiosos se dividiram. Alguns dizem que é metáfora. Outros, que se trata de um corpo celeste real caindo sobre a Terra em um futuro inevitável. E se o 3I Atlas fosse o prenúncio dessa estrela? Um mensageiro cósmico anunciando o que está por vir. O nome Atlas também não passa despercebido. Na mitologia grega, Atlas era o titã condenado a sustentar o céu nos ombros, um fardo eterno, um peso inevitável. Seria apenas coincidência que esse visitante interestelar receba justamente esse nome? Ou estaria o próprio destino nos enviando sinais que preferimos ignorar? A Terra já foi atingida antes. Em Tunguska, 1908, uma explosão devastou milhares de quilômetros de floresta na Sibéria. Em Chelyabinsk, 2013, um meteoro feriu mais de 1.000 pessoas ao explodir nos céus da Rússia. Há 65 milhões de anos, acredita-se que um asteroide tenha levado os dinossauros à extinção. E se esses não fossem eventos isolados? E se houvesse um padrão cósmico, um ciclo que de tempos em tempos traz visitantes destrutivos? Para os antigos, os céus eram cheios de sinais. Cometas eram presságios de morte e destruição. Hoje, com toda a nossa tecnologia, talvez estejamos apenas confirmando o que eles já sabiam, que as estrelas caem, e quando caem, mudam tudo. Enquanto astrônomos independentes especulam, governos parecem adotar o silêncio. Relatórios oficiais mencionam o 3I Atlas de forma fria, como se fosse apenas mais um objeto a ser catalogado. Mas sabemos que os detalhes sobre sua química incomum, sua idade ancestral e sua trajetória misteriosa não são simples curiosidades. São sinais. E sinais não devem ser ignorados. Afinal, por que documentos secretos sobre OVNIs vêm sendo revelados agora, justamente quando objetos de fora do sistema solar começam a aparecer? Seria tudo coincidência? Ou parte de uma preparação gradual para acostumar a humanidade ao inevitável? O 3I Atlas pode ser apenas um pedaço de gelo ancestral vindo de longe, que cruzará nosso sistema solar sem causar maiores danos. Ou pode ser algo muito mais inquietante, um visitante artificial, uma sonda observadora ou até mesmo o prenúncio da estrela Absinto, descrita no Apocalipse. Talvez nunca saibamos com certeza, mas uma coisa é clara: os céus estão longe de serem silenciosos. Eles continuam enviando sinais, e cabe a nós decidir se vamos ignorar ou se vamos ouvir. Aqui no Fatos Misteriosos, continuaremos investigando. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe com seus amigos.
Os mistérios não podem ser apagados. Eles precisam ser revelados. E no final, resta apenas uma pergunta: e se for verdade?